aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo hoje tá aqui em 6 temas e não é por nada não. Eu sei que vocês já estão acostumados com o Brasil, com Lula, com a esquerda, até acham que nada mais podem nos surpreender, mas hoje temos umas notícias que vocês vão colocar a mão na cabeça e falar: meu Deus do céu, é sério isso? Tá nesse nível. Vamos começar falando de Lula versus Jair no âmbito da educação. Quero mostrar algumas notícias, alguns movimentos aí dos últimos dias, para depois falarmos de assuntos variados que envolvem o petismo e alguns de seus novos aliados, como o João Dória, que tá ali. Parece que aquele encontro do Alckmin com Dória não foi aleatório. Tem as digitais do Lula. E eu quero falar também sobre o seu Rodrigo Maia. Quero falar também sobre algumas decisões que envolvem o mercado financeiro e algumas coisinhas que... Depois, vamos para aqueles assuntos que mantêm o nosso país acorrentado. E, gente, saiu uma nota no Estadão que eu mandei para um amigo meu com a seguinte frase: se estiver de mau humor, não leia. Não leia. Ele falou: ainda bem que você me falou isso, que eu tô nervoso. Vocês vão ver um levantamento de uns zongueiros que eles foram fazer na COP28. Vocês vão ver que a coisa é tão absurda que nem grandes grupos empresariais, que inclusive fazem o L, conseguiram aturar. E eu quero trazer mais algumas notícias relacionadas ao OMS, relacionadas à ONU. A ONU quer dar algumas ordens pro Lula. Vocês vão ver, quero falar das coisinhas. Depois quero falar rapidamente sobre Brasília. São dois assuntos rápidos. Primeiro, Flávio Dino. Segundo, um PDL que por 3 votos não passou, e era um PDL importantíssimo que ia assustar o decreto do Lula sobre ferramentas. Depois tem algumas coisinhas sobre a eleição que espero dar tempo de comentar, e por final, eu acho que não vai dar tempo de comentar, mas são mais notícias, né, do Brasil do Dilma, o Brasil que deu errado. Mas vamos lá. E vejam só. Pobreza cai no Brasil em 2022 e atinge 31,6% da população brasileira. Em números absolutos, a quantidade de pessoas consideradas pobres baixou de 78 milhões para 67,8 milhões em 2022. E aí a nota fala de auxílio, disso, daquilo, outro, etc. 2022 foi um ano que, inclusive, o mundo enfrentou um colapso no preço dos combustíveis, né? O preço do petróleo foi lá para cima. Todos os países do mundo fizeram alguma coisa para tentar conter este aumento, mas só no Brasil o presidente foi criticado aí por medidas eleitorais disso, eleitoral aquilo outro, etc, tudo mais. Tá aí, Podem reclamar, podem falar o que for. O legado do ano de 2022 é esse daqui, tirar mais de 10 milhões de pessoas da pobreza. Mais de 10 milhões de pessoas da pobreza. A imprensa podia reconhecer isso, podia reconhecer ao longo do ano passado, mas não. A imprensa prefere noticiar que, olha, o Lula vai implementar um novo imposto. Entenda por que isso é bom. É o que se tornou a imprensa nacional. Mas beleza. Vamos falar de educação. Algumas coisinhas. No Brasil fizeram já um levantamento. Quais são as regiões com maior índice de analfabetismo funcional. E você vê uma certa coincidência em relação às pessoas com menos educação e qual lado ela escolhe para votar, né? Direita ou esquerda. Vocês aí tentem adivinhar, né? Tentem adivinhar. Aí você vê assim, OCDE registra declínio sem precedentes na aprendizagem de adolescentes. As pessoas não sabem. Eles não sabem. O que pode ter acontecido nos últimos anos, né? Teve um período que acho que basicamente expulsaram as crianças das escolas, as forçaram a ficar em casa, aprendendo na tela de um computador daquele jeito. Mas não sei, né? Alguma coisa ninguém sabe, foi sem precedentes. No Clube das Nações Ricas, 25% dos jovens tiveram desempenho baixo em matemática e leitura. Não sabe usar algoritmos básicos ou interpretar textos simples. A nota de baixo, já falando do Brasil, pandemia fez a educação brasileira piorar ainda mais. Será que não foi a pandemia que causou um problema no mundo todo? Por medidas que no final do dia acho que foram meio erradas, né? Até a Globo falou isso. Vamos relembrar o que a Globo falou recentemente. E falando de Brasil, olha essa nota. Olha esta nota. 7 em 10 alunos do Brasil não sabem mínimo de matemática, diz prova mundial. E teve muita gente que ficou só na manchete, porque a manchete ela já é, sabe, alarmista. Fala, rapaz,
Mas é pior, gente. Porque você vê esse negócio, né? 7 em 10 não sabe o mínimo de matemática. Tá? O que é esse mínimo? Você não tá descrevendo, você tá adjetivando a coisa, mas tá. E o que seria isso? O que é que essas pessoas não sabem? O que é o mínimo? Porque tem gente que fala, não, pra mim o mínimo é ter um conhecimento ali básico, sei lá, até o terceiro ano. O cara tem o domínio sobre polinômios, equações de segundo grau, trigonometria, geometria analítica, que é assunto que o cara vê na escola. Não envolve, você não vê nada ligado a cálculo. Não, é muito pior que se imagina. Você vê, ó, 7 a cada 10 estudantes de 15 anos, aí você ainda vê a idade, porque a depender da idade, tem uma gama de conteúdos que a pessoa viu, né? O mínimo que uma pessoa de 10 anos tem que saber é diferente do mínimo que uma pessoa com 20 anos tem que saber. Esses alunos não conseguem resolver contas simples, nem comparar a distância entre duas rotas, por exemplo. O mínimo. A galera não sabe fazer conta de mais e menos. E também não sabe fazer equações consideradas simples. E é assim, é o que tornou o Brasil. Quem será que essas pessoas vão votar, hein? Olhando o comparativo. Olhando normalmente quem pontua melhor. Nas camadas menos escolarizadas. Quem será que ganha com isso? Com esse emborrecimento nacional? O percentual de alunos com baixo desempenho em matemática é de 31% nos países ricos, né, da OCDE. No Brasil é 73%. Mais do que o dobro. Os dados divulgados hoje são referentes de 2022, 4 anos antes de 2018, esse percentual era de 68%, ou seja, só está piorando, e o fecha tudo só contribuiu para ficar ainda pior. Os estudantes brasileiros mais ricos conseguiram 77 pontos a mais que os alunos pobres na matéria. Você fala, pô, não, isso é esperado, escola particular, normalmente o pessoal manda bem, só que veja, a desigualdade, entretanto, foi menor em relação à média de 37 nações da OCDE, que fica em 93 pontos. Porque ele está falando o seguinte, ó, o aluno de escola particular dos países da OCDE, os países ricos, a distância dele para o aluno da escola pública é muito grande. No Brasil, que todo mundo já fala que a educação pública, que assim não tem nem como descrever, né, de tão ruim que as coisas estão. E tá falando, não, o aluno da escola particular é só um pouquinho melhor, viu? É só um pouquinho melhor. O pai paga caro, porque tá caríssimo, porque no Brasil tudo tem que pagar dobrado. Segurança tem que pagar dobrado, porque o Estado não garante. Logística tem que pagar dobrado. Transporte público demora muito tempo na maior parte das cidades. Aí o cara vai acumulando, ganha pouco, paga muito imposto e ainda manda pra escola, o menino não aprende. Em ciências, a esquerda adora, 55% dos alunos não sabem o mínimo esperado sobre a disciplina. Esse estudante não consegue reconhecer a explicação certa para fenômenos científicos, por exemplo. E essa turma que acusa, né? Ai, negacionista, ai, isso. É os seguidores da Choquei e do Felipe Neto. Aí, é sempre bom lembrar. Com o tempinho passado, em dezembro de 2021, 2 anos atrás, a Globo publicou um editorial. Editorial, você não sabe a diferença do editorial para notícia, é isso aqui, ó. A opinião do Globo. O editorial fala em nome do grupo. A Globo, em nome da Rede Globo, deixar crianças longe da escola foi um crime. A situação do Brasil, que é calamitosa, podia estar menos pior. Por quê? Ó? Você vê, 16 de abril de 2020, um ano e meio antes da nota da Globo, 1 ano e 8 meses antes, contrariando recomendações do OMS da ciência, Bolsonaro volta a defender reabertura de escolas. Era o louco. O louco. O louco, mas tá aí agora, né? Tá aí agora. E o prejuízo quem paga é a nação inteira. Só o pai e a mãe sabe do problema que tem para resolver. Ainda falando de educação, é triste de ter que ver uma notícia como essa. Tem que falar, vitória. Mas, gente, era uma vitória que não precisava existir. As coisas no Brasil estão ficando tão complicadas que tá tendo que ter um projeto de lei para garantir que não vai ter todes os documentos, né, comunicações oficiais. Ali, ó, Câmara aprova projeto que barra todes e determina linguagem simples em órgãos públicos. Então, projeto de lei, porque do jeito que tá, se deixar o Lula solto, pronto, acabou, destruiu o português. Vai destruir o português. O Lula ainda teve a cara de pode falar, ai, se vocês ficarem só no Twitter, vocês não vão aprender o português, vocês têm que começar a ler mais livros.
O governo do Todes tá querendo dar aula de português. É do jogo. Hipocrisia esquerda sempre de mão dadas. Aí veja, uma notícia ligada à educação, a gente não chegou a comentar, foi dos últimos dias, que falava assim, ó, entenda a diferença da renegociação do FIES sobre Lula e Bolsonaro. Que Lula tá soltando vários programas, né? Ele tá falando, agora a gente tá valorizando isso, valorizando aquilo outro. Na parte do tempo, são programas que já tinha no governo Bolsonaro, ele só mudou o nome. Tipo, Bolsa Família. Não pode ser Auxílio Brasil. Que se for Auxílio Brasil, a turma vai ficar pensando em Bolsonaro. Tem que manter Bolsa Família, que Bolsa Família tá ligada ao PT. É tudo assim. Então é só o nome. Não pode ser Casa Verde e Amarela. Tem que ser Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque senão vão achar que foi Bolsonaro. Aí diz, ó, a iniciativa, no entanto, não apresenta novidades significativas com relação à medida que substituiu, aprovada durante a gestão de Bolsonaro, até mesmo o valor máximo de 99% de desconto, enfatizado por líderes do governo, já estava vigente. Só que qual é o bom dessa nota? Coloca ali uma tabelinha de comparação. E eu acho que a matéria foi infeliz. É uma boa matéria, mas que ela foi infeliz quando fala que não apresenta novidades. Apresenta muitas novidades, só que para pior. As novidades são para baixo. Que você vê, ó. Tá ali como foi publicado, Lula e Bolsonaro, da publicação, contemplados, né? Grupo de beneficiários. Divide estudantes, grupo em 3 grupos. Divide estudantes em 5. Olha a grande mudança. O Lula vai em mais grupos. Não dá nada. Renegociação. Limita as negociações a até 150 parcelas mensais e sucessivas. O de Lula sugere, mas não limita, em até 150 mensais e sucessivas. Mudou um pouquinho. Só que agora que vem as diferenças mais gritantes. Estimulou contemplar 2.400.000 estudantes. Bolsonaro. E o Lula, metade. 1.200.000. Então teve diferença. O Lula cortou pela metade. A meta de Bolsonaro. Isso em número de pessoas. Em relação a valores. Aí, irmão. Ih, rapaz. Aí não dá nem graça de comparar. 2,4 bilhões durante o governo Bolsonaro foram regularizados e 9,8 bilhões foram perdoados. Você soma os dois, vai dar o quê? 12,2 bilhões. O de Lula, 108 milhões. A gente tá falando de quê? 10, 100, 120 vezes a menos. 120 vezes a menos, valor, só vai contemplar metade das pessoas. Não tem muitas diferenças significativas, né? Não tem nada, tá bem claro. Um governo não tá nem pra educação, não, tem que dar uma segurada aqui no orçamento, que é pra garantir as emendas, não sei o quê. Tá, os cortes que vêm sendo feitos, né? Cadê a Secretaria de Alfabetização? Fala tanto, a alfabetização é importante, o português. Cadê? O único governo da história desse país que um dia alçou a alfabetização a um grau de secretaria para dar essa importância, para ter um foco, o governo Bolsonaro, né? Tínhamos lá o Nadalinha à frente. E ainda falando de educação, ontem Bolsonaro estava na Câmara, até a Folha de São Paulo comenta, ó, Bolsonaro é tietado em evento na Câmara ao lado de Tarcísio. Foi o lançamento da Frente Parlamentar das escolas cívico-militar. Aí, ó, Jair foi tietado durante o evento, lançamento da Frente Parlamentar de Apoio às Escolas Cívico-Militares. Ele afirmou ainda que essas unidades não praticam doutrinação em sala de aula. A gente tá no ponto que, assim, não precisa nem inventar a roda, sabe? Não precisa vir com um método de ensino fantástico. Podia até manter o Paulo Freire. Só para de doutrinar, cara. Só para de doutrinar. Começa a dar aula que as coisas já melhoram. Para de doutrinar, começa a dar aula, que já melhora. É o ponto que as coisas estão no Brasil. Mas vamos lá. Vamos continuar para falar das amizades mais do que prováveis do Lula. Mas antes, ontem estava tendo julgamento das leis estatais, né? E aí a turma começou a falar, ó, isso aqui tá meio complicado, viu? Tá meio complicado. O presidente Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, chegou a falar, ele chega a citar Nelson Rockefeller, ele fala, Nelson Rockefeller disse, não existe negócio melhor no mundo do que uma petroleira. Esse é o melhor negócio do mundo. E o segundo melhor, né, uma petroleira bem administrada. É o melhor negócio do planeta. E o segundo melhor negócio do planeta, pro Nelson Rockefeller, é uma petroleira mal administrada.
Aí o Barroso fala isso pra falar o seguinte: e no Brasil, rapaz, conseguindo botar pra Petrobras ter prejuízo. E olha que é difícil, viu? E olha que é difícil. Então, assim, tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão, né? São alguns ganhos importantes. E aí, o Mendonça votou contra. O Barroso nessa fala, obviamente, fica contra essas mudanças que a esquerda quer propor. O Fux comentou lá no plenário que, ó, eu sei, vocês falaram, Lava Jato, mas teve algumas coisas importantes. Teve algumas coisas que foram importantes daí, não dá pra esquecer. Olha a empolgação. E aí o PT resolveu, né, colocar uns panos quentes. Eu tô falando disso, mas ainda vai falar primeiro do Congresso. Mas guarda isso na cabeça. Guarda isso na cabeça. Começando por aqui, ó. Sem acordo para manter vetos, o governo consegue adiar mais uma sessão do Congresso. O governo não tá conseguindo avançar na pauta que ele queria no judiciário, não está conseguindo avançar com o que ele queria no Congresso. Sem conseguir chegar a um acordo para manter vetos importantes à pauta econômica, líderes do governo decidiram adiar mais uma vez a sessão do Congresso que estava prevista para ser realizada nesta quinta-feira. Os principais pontos de divergência são arcabouço fiscal, do que trata do CARF e o projeto de exoneração da Folha. Nós pedimos ao Pacheco um tempo, e o Pacheco deu. Quem pediu foi o Randolph. Apesar da expectativa de um acordo, o clima entre o governo e o Congresso voltou a ficar tenso nesta semana, após o presidente Lula comparar parlamentares ligados ao agronegócio a uma raposa cuidando do galinheiro. E tá aí, dor de cabeça. Sobre a questão até da raposa cuidando do galinheiro, perguntaram por Fávaro. E aí, ministro da Agricultura? Não sou comentarista de falas do presidente. Diz Fávaro sobre críticas de Lula a ruralistas por marco temporal. Ninguém quer se intrometer, né? Ninguém tá nem aí. Esse cara era para se debruçar sobre a agricultura no Brasil. Não, ele tá do lado do Lula, da esquerda, do PT, só para blindar. Aí que vem o que eu tô falando. Teve aí, ontem, derrota no Congresso, não tá conseguindo avançar com as coisas, pediu 2 autos pro Pacheco, o Pacheco prontamente, né, um vassalo do Lula, cedeu. E a agenda que o governo tem um foco gigantesco, que é o que permite algumas nomeações, tipo o Paulo Câmara, acho que é esse, que foi lá no Banco Nordeste, né? Perdeu a eleição, aí o Lula não deixou desamparado. Mais outros nomes aí muito complicados. Talvez até o nome do próprio Mercadante, né? Complicado. Enfim. E aí, olha que manchete engraçada. Governo Lula quer solução via Congresso para impasse sobre políticos em estatais. Por quê? O Lula agora vai deixar de judicializar as coisas? Não. Um dos receios do Planalto é de que o plenário da Corte derrube a liminar concedida em março pelo Lewandowski, que derrubou restrições para políticos assumirem postos estratégicos em estatais. Nas contas de integrantes do governo, na atual composição da Corte, seria difícil chegar a um total de 5 votos na sessão de hoje para acompanhar o entendimento de Lewandowski. Bem que não tem voto, né? Então, parece que o governo Lula está trabalhando assim, ó. Quando ele tem voto no Congresso, ele vai pelo Congresso. Quando ele não tem voto no Congresso, ele vai pelo Judiciário. E quando ele não tem voto nenhum dos dois, aí ele suspende aí. Suspende aí para não perder, vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar resolver entre nós. Só não tem espaço pro Brasil. Só não tem espaço pro Brasil. Só não tem. Falar de Lula e agenda nacional é falar de qualquer coisa menos do Brasil. É sempre pessoas, grupos de interesse, propostas estranhas. Só não tem espaço pro Brasil. Aí, veja como são as coisas. Veja como são as coisas. O PT, todo mundo viu o que foi feito no passado. E o PT está insistindo nessa história da lei das estatais para tentar trazer as mesmas pessoas que causaram confusão no passado. Aí imagina se essa lei cai por terra, né? Não, desculpa. Imagina se essa lei, se essa liminar do Lewandowski não cai. Mas se não cai, ou sei lá, ou até que caia, mas o Congresso vai lá e aprova. Não, agora pode cair. Pode cair toda a companheirada, Petrobras, BNDES, pode fazer a festa. Faz a festa com força. Olha essa notícia. Essa notícia é a cara do que o PT faz quando tem espaço para fazer as indicações dos companheiros. Após ser exonerado na EBC, criador do Dilma Bolada volta a trabalhar com Eduardo Paes
um salário de 32,8 mil. Será que foi contratado pelas suas habilidades especiais? Ou será que é tipo uma contratação à la Duda Lima? Não, vou te contratar porque você vai me apoiar, né? Você vai me apoiar pra eleição, você vai me apoiar, a gente vai ser amigo. Então eu vou te colocar aqui, né? O PT vai ter que abraçar minha campanha. Espero que até dê tempo de comentar sobre o Rio. Temos boas notícias vindo aí do Ramagem. Aí, eu achei engraçado que a questão da Globo relembra um pouco do passado do rapaz do Dilma Bolada. Em 11 de maio de 2017, após o ministro Supremo retirar o sigilo das delações de Mônica Moura, esposa do publicitário João Santana, veio a público uma citação ao criador do perfil. Jefferson foi citado por Mônica, que disse que ela e o marido João Santana pagaram 200 mil reais ao criador do Dilma Bolada na campanha eleitoral de 2014. O dinheiro, segundo Mônica, teria sido pago a pedido do coordenador de campanha, Edinho Silva, sob o argumento de que o trabalho do ator era vantajoso para a imagem da então presidente. Blogueiro de crachá? Será? Não sei. A pedido do então Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, enviou os indícios para o Ministério Público Federal no Paraná, mas o caso não foi adiante. Por coisas assim, muita gente bota a mão na cabeça e pergunta por que o PT quer derrubar a lei das estatais? Por que o PT quer derrubar? O que é que o PT quer fazer com isso? Aí, isso daqui vem na mesma linha. Mesma linha. Agora essa aqui é descarada. Gente, o Rodrigo Maia, me perdoa, não me parece um gênio. Rodrigo Maia não me parece um gênio. Não me parece um mestre dos números, etc. e tudo mais. Eu tô falando isso por quê? Porque atualmente o Rodrigo Maia, ele está presidindo a Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Não acho que o Rodrigo Maia é um cara com grandes conhecimentos financeiros, mas pode ser que seja, posso estar enganado. Eu acho que o Rodrigo Maia está sendo... conseguiu esse espaço muito mais pela sua capacidade de articulação, diálogo, e que é do jogo, né? Um carro como esse é um carro de gestor. Aí, olha essa notícia. Lira e Rodrigo Maia afinados na discussão da reforma administrativa. E você vê que o Lira está empenhado nisso. Empenhado nisso. Você acha em seu coração que o Lira ele tem uma preocupação em cortar custos da máquina pública porque ele está preocupado com a saúde fiscal do Brasil? Você acha que ele está preocupado com o Brasil? Você acha em seu coração que o Lira tem essa preocupação? Talvez você diga, não, isso eu não acredito que o Lira esteja preocupado. Mas eu também não consigo pensar, né? O que é que o Lira realmente gostaria de fazer? Não sei. O que eu sei é o seguinte. Tem uma gama de políticos, né? Do PP, que é rapaz, sabe? Lá, sai da política, vai trabalhar no BTG. Você vê que a turma do PP e o BTG tem assim um negócio de amizade. Sempre que tem um evento do BTG, o pessoal do PP tá lá, todo pimpão, bonito. Adoram tirar foto com o André Esteves. Uma coincidência. Uma coincidência. Aí você vê que terça-feira que vem, Lira vai fazer a abertura de um seminário sobre o tema. Reforma administrativa. Para quem? Para os políticos? Não. A Febraban. Anos atrás, o Paulo Guedes acusou a Febraban de ser a casa do lobby. Não sei por quê. E aí, além, Lira, Febraban, Rodrigo Maia, 100% alinhado, e o Rodrigo Maia tá aí, Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Gente, é tudo, né? De bancos a qualquer pessoa que... Os financistas, né? O mercado, os Faria Limes, o Rodrigo Maia. Mas participará de um painel sobre caminhos políticos e institucionais para se alcançar o consenso em torno da reforma administrativa. A reforma administrativa, ela não só mexe na redução de cargos. A reforma administrativa, ela também pode mexer no funcionamento do governo. Sabe? A hierarquia, o organograma, a divisão de cargos, mais para cá, menos para cá, etc. Tudo mais. Você pode fortalecer um setor, você pode enfraquecer outro setor.
Vocês não acham muito estranho que os banqueiros, que a Faria Lima, todo esse pessoal tem um interesse em discutir a reformulação do Estado brasileiro? Quando a gente olha para a Faria Lima, eu só consigo pensar na coisa, né? Que eles querem o Estado mínimo para ter o mercado máximo. Não, tira o Estado daqui que não presta, deixa que o mercado toma conta. Deixa que o mercado toma conta. Não sei. Muito estranho. E fica mais estranho. Essa é muito estranha mesmo, viu? Mas vai ficar mais estranho depois, quando a gente fala do Dória, que é logo depois dessa. Mas só porque a gente falou de Faria Lima, olha isso, ó. Operador da Faria Lima é acusado de lavar dinheiro para chefão do primeiro comando. Aí o que eu acho engraçado nessa nota é que eles colocam a foto do cara, eles colocam o nome do cara. Quando a nota foi publicada, o LinkedIn dele ainda estava ativo. Dava para saber onde ele trabalhou, o nome do grande banco, o nome da corretora de investimentos que ele trabalhava, mas a matéria não diz. Não, ele trabalhou, o Diego Mazzi de Aquino, ele trabalhou nos últimos anos em um grande banco e uma corretora de investimentos. E, para ser muito sensato e pragmático, né? Agindo aqui com pragmatismo e sensatez, né? Agindo com pragmatismo e sensatez, eu irei me furtar a falar onde ele trabalha, que eu já tenho problemas demais. Então serei pragmático e sensato. A internet tá aí. No Twitter, o pessoal achou umas fotos sensacionais. Mas sensacionais. E aí você junta com essa notícia do Rodrigo Maia, do Lira, a preocupação, né, com a discussão do Estado brasileiro. Aí vem o Dória. Se uniu com o Geraldo Alckmin, estavam brigados há 5 anos. Aí você acha que foi algo aleatório? Por orientação de Lula, Alexandre Padilha procurou Dória para uma conversa. O presidente quer promover uma aproximação do empresariado e acha que Dória é a pessoa ideal para adiante promover interlocução, principalmente com o PIB democrático, né? Ou seja, os empresários de esquerda. Toma que faz o L. Quem não faz o L é antidemocrático. Desde que deixou o PSDB, Dória se dedica ao lead, sua empresa que reúne dentro e fora do país empresários, políticos, integrantes da justiça. A teoria de um aliado é que Lula deve tentar promover uma discussão mais serena e profunda sobre eventuais correções do sistema político atual. Vamos discutir aqui como a gente vai melhorar. A política tá meio torta, tá meio coisa. Aí, quer uma analogia bacana para vocês entenderem? Analogia bacana. Quando teve o golpe, a gente tem que falar assim, né? A gente tá na era Lula. Não pode falar impeachment da Dilma. Foi o golpe. Quando a gente teve o golpe, vamos ser democráticos. Quando teve o golpe, o PT fez lá uma reunião, certa vez, publicou uma resolução. E a resolução falava lá onde eles erraram. E eles falavam, olha, a gente errou em não fazer alterações no currículo militar. A gente errou em não fazer alterações nos critérios de promoção dentro do setor militar. O que você acha que o PT queria fazer com isso? Mudando o currículo e mudar a forma de promoção? Será que era para as pessoas serem promovidas por, sei lá, mérito ou para serem promovidas por questões ideológicas? Pega essa mesma lógica, transponha para essas discussões, né? Sistema político, reforma tributária, veja quem tá no meio, veja o PIB democrático. Rapaz. Aí depois você não entende por que tiraram o Bolsonaro, né? Depois você não entende por que tiraram o Bolsonaro. E eu vou ser sério pra vocês. Se eu falar pra vocês que em 2022, falar em 2022, ali durante a eleição, se eu falar assim, não, você consegue entender a quantidade de forças que estão torcendo pra derrota comparando com o que eu vejo hoje, eu acho que nem de perto. Hoje as coisas ficam claras. Principalmente as forças internacionais, as forças do mercado, a imprensa a gente já sabia, alguns setores também do Estado a gente já sabia, mas tem uma galerinha que não cansa de surpreender. Aí veja,
Aqui é só pra, já que tá falando de mercado, a notícia é bem rápida. O caso que persegue Lehman. Bilionário é alvo de novo processo nos Estados Unidos por suposto insider de 1,2 bilhão de dólares na Kraft Heinz. Aí tá lá, uma gestora austríaca, Erst Asset, está processando o bilionário brasileiro e alguns de seus principais sócios na 3G Capital. O fundo quer reabrir um caso baseado em acusações de que eles arquitetaram um esquema de venda de 1,2 bilhão de dólares em ações da Kraft Heinz, com base em informações privilegiadas em 2018, pouco antes da companhia controlada pelo veículo brasileiro divulgar informações que fariam seus papéis despencarem na bolsa. Essa é a turma que vota e apoia a esquerda. Mas vamos lá. Mais uma, nessa linha, modificações, leis estatais, reformulação, reforma tributária. Olha que bacana. O AB certificará novo selo. Vai dar o selinho para os escritórios que estimularem a contratação e promoção da mulher advogada. Selo, é realmente um selo, ó. Promove mulheres advogadas, terá várias categorias de bronze a diamante. Aí o Brasil diz, ó, depois só terá o selo quem contratar um índio, uma minoria aqui, uma minoria colar e por aí vai indo. Obviamente que o escritório que não se sujeitar a isso poderá ser mal visto frente aos tribunais. Meio que no início pode ser isso, meio que ser mal visto. Depois, quem sabe, você pode começar, se existe alguma questão de prazo e de urgência na hora de escolher casos para ser julgados, talvez o seu caso, se você não ter o selinho, seja o último, ninguém tem muita pressa, né? Porque você é meu opressor. A gente tem que fazer uma reparação histórica, né? E vamos indo aqui com as pessoas que são isso, aquilo, outro. Até chegar no ponto que, ó, se você não tem um selo, você não vai poder trabalhar. Ah, mas eu tenho um OAB, e daí? Você tem um selo? Não, então você pega a tua OAB e vai fazer um concurso público. Resumido, né? E torça pra ter vaga pra homem. Mas vamos continuar. Esta daqui é aquela notícia que você bota a mão na cabeça e fala, não é possível, velho. Não é possível. Essa que eu mandei pro amigo meu. ONG apresenta na COP relatório de resposta a desmatamento no país. Essa nota já começa a derramar hipocrisia de barril, não é nem de balde, de barril, no primeiro parágrafo. Uma ONG internacional, sempre esse zongueiro descarado, Mighty Earth, vai apresentar nessa sexta na COP a segunda fase do projeto de resposta rápida ao desmatamento, que, segundo eles, está ligado à cadeia de commodities de companhias globais do agronegócio. Já está indo para cima do agro. No evento, serão mostrados dados referentes à cadeia da carne, a carne, sendo que a metodologia para rastreamento da soja ainda está em desenvolvimento. Aí veja, segundo João Gonçalves, o diretor da Mighty Earth no Brasil, o relatório mostrou que 59% dos produtos de carne, e a amostra foi recolhida por voluntários dele, foi uma amostra de 500 e poucos itens, uma amostra pequena, mas, ou seja, 59% das amostras estavam conectados com desmatamento de 546 mil hectares entre 2009 e 2023. Ponto, calma. Não lê ainda o que está em vermelho. Você vê isso daí e você fala, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, 60% da carne do Brasil financia o desmatamento das girafas da Amazônia. É quase isso que você pensa, né? Agora, olha o final. O primeiro parágrafo já termina assim, ó. No levantamento, estão incluídos tanto desmatamentos legais como ilegais. Uai. Eu não sei se vocês sabem, pessoal. Quando você compra uma terra, vamos botar uma terra, sei lá, na região que vocês... Vamos pensar no fazendeiro, o fazendeiro verde. Ele sabe que ele tem que preservar 20%, que a lei manda. Mas ele fala, eu sou verde, eu não vou preservar 20%. Eu vou preservar 60%, porque eu quero dar o exemplo. Eu só vou utilizar 40% de minha terra. Eu estou colocando essa meta para mim. A meta é 20%, mas eu vou aplicar em cima de mim 60%. Ou é o fazendeiro verde. Ele foi lá. Ele é vilão. Porque não pode desmatar nada. Nem o que a lei deixa. Esses são os zongueiros. Os zongueiros, gente, querem proibir que o Brasil
expanda a sua fronteira agrícola. No vídeo de ontem, ou foi anteontem, acho que foi no vídeo de anteontem, eu mostrei inclusive um vídeo de um cara que faz a comparação do espaço utilizado no Brasil para agropecuária com outros países ao redor do mundo. Ele mostrando no Brasil aqui em torno de 8%, a Argentina 14%, os europeus são 50%. Só que o Brasil não pode expandir, não pode sair de 8 para 10. Porque é uma ameaça a eles. Não pode. Isso daqui é uma batalha econômica. Estão sabotando o país. E a nota só vai piorando. A Mighty Earth diz não conseguir dizer qual é a proporção das áreas desmatadas ilegalmente. Você nem sabe. Pode ser 1%. Não sabe. Não sabe. Mas vai levar esse estudo ridículo, eu queria usar outra palavra, mas vai que eu tô no processo, tudo ridículo, pra apresentar na COP. Ó, olha como o fazendeiro brasileiro é um bandido. Olha como o fazendeiro brasileiro é um bandido. Aí o que é que você vê na COP? O Lula atacando o agronegócio. Se coloca na cabeça, pessoal, de quem mora na Alemanha, do cidadão comum. Se coloca na cabeça do afegão médio que mora na Alemanha, que mora na França, que mora em Portugal. Ele tá lá, ele tá vendo a COP, né? Ele não acompanha a política. Ele é cidadão comum. Aí ele vê que fala assim, olha, o próprio presidente do Brasil tá acusando os deputados, senadores de serem raposa no galinheiro, questão do agronegócio. Poxa. Aí no dia seguinte ele vê a notícia que 59% da carne produzida no Brasil tá financiando desmatamento. Ele não sabe se é legal ou ilegal. Ele vai pensar o quê, gente? Ele vai pensar o quê? Então, olha como Lula é um descarado. Como Lula é um traidor da pátria, um sabotador. O cara foi pra sabotar o Brasil, pra queimar o filme do brasileiro. E você vê um ministro como Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, que não consegue tecer um comentário em defesa do agronegócio. A diferença entre desmatamento legal e ilegal vem perdendo força. Não pode desmatar legalmente? Vocês querem agora impor pro Brasil regra? Olha o que ele disse. Olha o que ele diz agora. Olha a maldade no coração desse homem. Com o aquecimento global, é difícil para o Brasil sustentar no exterior qualquer desmatamento, mesmo que ele seja feito dentro da lei. Os zongueiros querem proibir qualquer nova fazenda no Brasil. É isso que você está ouvindo. Tiver um pedaço de terra parado, improdutivo, até o MST chegar lá, invadindo do jeito que o Lula gosta, não pode. Não pode. E o Estado tá aqui, ó, batendo palma pra maluco dançar. E a COP, batendo palma pra maluco dançar. Essa é a ONU. Essa é a ONU. Saudades do que eu não vivi. Literalmente que eu não vivi. Nesse momento eu só fico pensando, certo foi Arthur Bernardes que tirou o Brasil da ONU em 1926. Era a Liga das Nações na época. Certo foi Arthur Bernardes. Essa instituição odeia o ser humano. Como é que permite uma ONU dessa? E vai ficando pior. Algumas empresas criticam o fato do levantamento pegar uma amostra pequena e recente de carne de natura e veiculá-la ao desmatamento por um longo período de tempo, porque mudanças na área são frequentes. Uma das empresas é a própria JBS. A JBS afirmou por meio de nota que todos os 5 casos que seriam da cadeia da JBS comprovam os equívocos nas apurações da ONG. 3 dos produtores citados sequer são ou foram fornecedores da JBS. O levantamento dessa ONG é tão descarada que até eles não conseguem nem bater produtor com fornecedor. Isso demonstra com clareza a fragilidade da análise da ONG, que, portanto, qualquer conclusão a partir dela é equivocada. Aí, fala da Marfrig, etc., aí fala do Carrefour. Já o Carrefour afirmou também em nota discordar veementemente da Mighty Earth no que diz respeito à cifra de 59% de produtos da carne ligados ao desmatamento. É totalmente infundada e baseada em falsas suposições. Nesse sentido, a Mighty Earth informou ao Carrefour. Isso aqui é muito absurdo. Em 16 de novembro, sobre um alerta relacionado ao desmatamento ligado a 6 fazendas. Ó, liga os zongueiros. Carrefour tem 6 fazendas que estão desmatando. Zongueiros, né? Aí lá vai o Carrefour, né? Dos quais parte delas nunca tinham
fornecido ao grupo. O Carrefour iniciou imediatamente investigação e suspendeu de forma preventiva 2 fazendas que demandavam maior aprofundamento. Parte das denúncias, assim, ó, Carrefour, as fazendas que você está comprando é do desmatamento. Eita, eu vou olhar, mas não tô comprando essa fazenda. Eu não compro dessa fazenda. Eu não compro, meu Deus. Aí, olha que absurdo. Um bando de ongueiro descarado disse que tá ruim. Aí, dessas, realmente tinha umas que o Carrefour comprava, que era fornecedor do Carrefour. Com base numa acusação de ongueiro, a Carrefour suspendeu de forma preventiva 2 fazendas. Porque os ongueiros disse. Gente, como é que o ongueiro que tá te falando uma coisa que do início já parte errada, que você já vê que tem maldade, que você já vê que tem acusações infundadas, porque tem alguns fornecedores que você não compra. E aí você ainda leva a sério um pedaço da acusação e você suspende preventivamente para você não ficar de mal com os ongueiros. O Açaí também diz ter bloqueado as relações comerciais com as prioridades mencionadas no estudo. Não tomando pressão de ONG. E o pior de tudo é que, principalmente a JBS, é a grande patrocinadora dessa pauta da rastreabilidade. Eu achava que essa questão da rastreabilidade era só para destruir o pequeno e o médio. Mas não é só isso não, agora tá claro. A questão da rastreabilidade é para impedir o Brasil de avançar qualquer centímetro mesmo em terras legais. Tanto que o BNP Paribas, ou Paribas, banco francês, ele não libera mais financiamento para terras que já não forem produtivas desde 2008 na região amazônica. Poxa, eu vou comprar terra, eu sei que tem que preservar 80%, eu vou preservar 95%. Posso pegar empréstimo do BNP Paribas? Não pode. Por quê? Porque o compliance do banco não deixa. Gente, o Brasil está sendo tomado à força. Está sendo tomado à força. E não duvide que essa história de crédito de carbono no final do dia vai ser para gringo, para banqueiro, para mega investidor especulador comprar terra e ele pagar a terra com o próprio crédito de carbono que ele gera. Ou então fazer um projeto que vai levar à desapropriação de terras. Você está vendo que os ongueiros já estão pregando. No ponto que o mundo está, o Brasil não pode avançar. Os outros países podem, o Brasil não. É de doer. Aí você olha a esquerda brasileira. Olha o que a esquerda mostra. O agro produz um monte para a Europa. O MST produz menos, mas produz para o Brasil. A menina toma um fact-check, né? 98% do feijão, 86% do arroz e 76% do milho em grãos são consumidos internamente. O arroz orgânico do MST corresponde a 0,14% da produção nacional. O principal destino das exportações do agronegócio brasileiro é para os comunas. O dobro da União Europeia. Então, assim, a imagem é fake news atrás de fake news. E não para por aí. Tá lá a reforma tributária. Enfiaram a porcaria do imposto do pecado. É aleatório? Não, é uma agenda globalista. Impostos sobre álcool e bebidas açucaradas deveriam ser maiores. OMS. No Brasil, inclusive, é mais amplo, né? Porque não é só para isso, é tudo que faz mal à saúde e meio ambiente. OMS, né, pediu governos que aumentem os impostos sobre bebidas alcoólicas e imponham a produtos que atualmente estão isentos, como vinho em alguns países europeus. As bebidas açucaradas também deveriam ser tributadas a taxas mais elevadas. E aí a questão é para desestimular, né, dietas pouco saudáveis. O que me preocupa, porque quem classifica uma dieta saudável ou não? Os nutricionistas do OMS eu não confio muito, viu? Eu pelo menos não confio. Aí, falando propriamente de Brasil, mais uma vez. Lavagem Jamil Chad. E hoje em dia eu entendo por que a esquerda chamava o Jamil Chad de porta-voz da OTAN. Porque ele mora em Genebra, né? É um bonitão, fica lá tocando a flautinha dele. Espero que ele só toque com a boca. E toda vez que ele tem oportunidade, ele vai lá no prédio da ONU. Fofocar e trabalhar contra o Brasil. Aí ela foi lá no prédio da ONU, né? Chefe da ONU manda recado ao Brasil. Deixe o petróleo sobre a terra, né? Ele é o garoto de recados, né? Do Império. Da OTAN, como chamava. A esquerda chamava o Jamil Chad assim antigamente.
Volker Turk, alto comissário da ONU para Direitos Humanos, é um especialista em clima, mandou um recado claro a qualquer projeto que possa existir de explorar petróleo na região da bacia da Foz do Amazonas, como prevê uma parcela do governo Lula, né? Eu quero saber que parcela é essa. Porque tá todo mundo contra, principalmente Dona Marina Silva. Em sua entrevista coletiva anual, realizada nesta quarta, o chefe da ONU para Direitos Humanos foi claro sobre o impacto da exploração de energias fósseis. Questionado pelo Jamil Chad, como viu os projetos brasileiros na chamada margem equatorial, ele afirmou: o mundo sabe o que precisa acontecer. Sabemos que estamos numa trajetória que no final do século, e se continuamos como estamos fazendo, teremos um aumento de 3 graus. Segundo ele, o impacto seria para além de apocalíptico, um futuro distópico. O que destaca que uma das repercussões seria a elevação do nível do mar, transformação de regiões inteiras em locais inabitáveis. Esse mar tá demais. Isso geraria deslocamento massivo, competição por recursos escassos. Essa é a ONU, gente. Esta é a ONU. E esse é o Lula, o vassalo. Precisamos de um fim equitativo de combustível fóssil, de seu uso e exploração. Se há um apelo a ser feito, é o de mantê-lo sob a terra. Lula, não tire. Deixe Lula. Deixe lá, Lula. Seja o vassalo do Biden. Combustíveis fósseis podem nos levar à beira da extinção. No começo do ano, a Petrobras foi impedida pelo IBAMA a perfurar um poço de petróleo no litoral do Amapá. Você vê como são as coisas? Você tem um cara que devia ser jornalista, mas está trabalhando contra o Brasil. Ele é pago para sabotar o Brasil em Genebra, na ONU. Se você procurar a quantidade de notas de pessoas da ONU que mandaram recados para o Brasil, a cada 10 notas, 9 foram publicadas na coluna do Jamil Chad. Esse é o Jamil Chad, porta-voz da ONU no Brasil. Sem piadas, sem piadas. Sem piadas mesmo. Pode procurar. Pode pegar o do Jamil olhar. Correspondente internacional. Porta-voz da ONU. É a função do Jamil Chad. Não tem jornalista aí que, sei lá, é porta-voz da esquerda pra plantar notinha? Pronto. Jamil Chad, porta-voz da ONU. A turma do antagonista não era porta-voz do Moro? Pronto. Jamil Chad é o porta-voz da ONU. Pra sabotar o Brasil. Aí, você vê a diferença, né? Presidente da COP28, o sultão Al-Jaber, falou que, pai, não tem ciência não, viu? Sobre essa história aí de... Ai, tem que parar combustível fóssil. Não tem ciência. Pra ele não tem ciência. Pra ele não tem. Aí o Globo já falou, ó, a declaração dele contradiz o consenso científico. Porque a própria ONU, né, que promove a COP, diz que o uso dos combustíveis fósseis é o principal causador do aquecimento do planeta. Tu acha que essa galera vai parar? Tu acha que a turma da OPEP vai deixar de perfurar? Só o Lula que tá sabotando o Brasil, gente. Só o Lula, o sabotador nacional. Olha ele e a Dilma, ó. Anunciam um crédito de 8 bilhões e meio de reais do Banco do BRICS para o BNDES. Financiar projeto verde. Financiar o projeto verde. Aí ninguém reclama, porque é verde, é do amor, é do amor. É do amor. No final do dia, gente, isso daqui vai ser para um projeto que é igualzinho a um projeto que não é verde. A diferença é que o projeto verde ele tem um selo. É feito pelos amigos do rei. É só isso que muda. Mas tá ali, ó, todos serão 1,2 bilhão de dólares para o novo PAC, o PAC verde, e 500 milhões de dólares para o clima. Os 1,2 bilhão podem ser gastos em infraestrutura, mas, basicamente, o foco é investir em desenvolvimento. E para nós, só existe desenvolvimento se for desenvolvimento sustentável e inclusivo. A gente tá falando do PAC verde tem tempo, né? Ó quem que vai ter acesso a dinheiro barato. Turma do amor. Será que isso daqui não é um projeto que é inclusivo? Construção de ferrovias no Brasil? Aqui esse mapa aqui é bem interessante do Amazônia Azul. Ele fala, ó, esforço logístico. Ele fala a questão do conflito acontecendo na Europa, né, Rússia e Ucrânia, tudo mais, todas as confusões. E ele lembra, fala, cara, tudo lá, grande parte, tá indo via ferrovias. E quando destrói, faz, é fácil de você consertar, fazer isso, fazer aquilo outro, né? E o Brasil?
As ferrovias que tem são poucas e tá ali tudo na costa. O medo do Brasil tá entregue, né? Para quem quiser vir explorar e colonizar. E ainda falando de investimento, ainda tem outro problema, que é o PAC. Não é questão só o valor pelo valor. Ai, o governo está gastando muito. O problema não é esse. Vamos gastar errado, gastar em porcaria. Você vê isso aqui, ó. Interessante. Só na CNN. É por esse e outro, por outro crescimento da era petucana, é o quinto pior entre as 50 maiores economias do mundo. Um fracasso gigantesco para o país. De 30 a 80, foi o país que mais cresceu no mundo. Tô falando do Brasil. Você vê aqui em relação ao mundo, o mundo investe 27,2% do PIB. As economias avançadas, que já estão bem desenvolvidas, 22,6%. Os países emergentes, 33,5%. E o Brasil, 18%. O 18%, que é pouco, ainda é mal gasto. Ainda é mal gasto. Como é que o Brasil vai dar certo? Olha a diferença de investimento. E ainda é mal gasto. É de doer, viu, gente? Aí vai o Alder Barbalho, outro entreguista. Na COP, o governador do Pará faz apelo sobre o projeto do mercado de carbono. É a preocupação dele. E a CNI também está apoiando. A CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, acha que vai aumentar 5% do PIB do Brasil. Como? Não sei. Não sei, porque você não está produzindo nada, né? É só um pedaço de terra que você está vendendo créditos de carbono. Mas eu não sei como é que vai gerar mais dinheiro. Eu acho que é só... Acho que aqui segue a mesma linha do que ele quer fazer com o agro. Impedir que o Brasil se desenvolva. Impedir que o Brasil se expanda. Não pode. Não pode. Não pode. Aí tá lá. Nem vou ler para não falar com mais rápido que eu já tô. Aqui já é esperado também. Ex-presidente do PSOL, que é o Juliano Medeiros, que é um dos caras que está à frente aí da campanha do Boulos, quer incorporar temas da COP em programas do Boulos. Agora vai ter a invasão verde. Não é invasão alienígena, mas vai ser invasão verde. Né? O crédito de carbono dos trabalhadores sem teto. É, é inacreditável. Gente, será que o problema da cidade de São Paulo é transição energética? Esse é o problema da cidade de São Paulo. O problema da cidade de São Paulo é adaptação de comunidades carentes a mudanças climáticas. Cidade sustentável. Eu acho que é mais básico o problema da cidade de São Paulo. A questão de logística, né? Segurança pública, que tá um problema gigantesco. Mas não adianta falar. Não adianta. Aqui já era pra estar no próximo tema. Só pra gente ter essa mudança. Aqui era pra ser o próximo tema já. Falar rapidamente o que eu disse sobre a questão do Dino e o PDL. Essa nota, eu nem acredito nem desacredito. Eu desacredito mais do que acredito. Eu não consigo me iludir com uma coisa dessa. De coração. Porque, como eu falei pra vocês, não é a indicação apenas do Lula. É a indicação do Lula e de pessoas muito poderosas no Brasil. Mas ainda assim, tem informação aqui que não tá de todo errado. Realmente tem gente no PT que não vai com a cara do Dino, que tá falando. A oposição diz que Dino sofrerá traições até no PT em votação secreta. Vai ser quarta-feira que vem, dia 13, essa sabatina. A avaliação é que Dino foi indicado pelo Lula, mas estaria longe de contar com ampla simpatia do PT. 2 desses senadores, segundo a oposição, demonstram torcer o nariz para o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, né? 2 dos 8 senadores que o PT tem na casa. Será que é suficiente para alguma coisa? Dia 13 a gente vai ver. A pressão com certeza faz parte, vai ficar registrado na história, tem que marcar posição. Eu tento ser bem realista, acho que as chances do Dino não passar são extremamente baixas. Até daqui, não sei se comentei ontem ou foi anteontem. Eu falei, gente. Não, foi ontem. Eu falei sobre os governadores. E eu usei o exemplo do Caiado, né? Ontem. Olha que coincidência, né? Eu usei o exemplo do Caiado. Eu falei, ó, quem realmente podia entrar pra ajudar eram os governadores que foram eleitos graças a Bolsonaro. Né? Que foram eleitos aí, 22, PPP. Caiado revela que votaria em Dino Supremo. A nota ali do Mais Goiás, tá ali grifado, ó. O posicionamento mostra que é possível ser de direita no Brasil e acreditar na ciência, como Caiado
e votar de forma republicana em Flávio Dino. Ó. Em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, o governador Ronaldo Caiado revelou que daria o voto favorável ao Dino. Caiado reconheceu as credenciais do ministro da Justiça para ocupar o cargo. É isso que eu tô falando. Caiado podia fazer pressão junto aos senadores, falar, cara, vamos ver, ó, se tu já tem cargo, tu vai perder o cargo. Se tu não tem, vamos conversar. Se tu tem algum nome bom, vamos ver o que dá pra fazer pra abrir algum espaço e realmente fazer uma pressão contrária. Mas com um time desse, né? Com uma oposição dessa, quem precisa de governista? Com uma oposição dessa, como é que perde? Como é que perde com uma oposição dessa? O Lula tá nadando de braçada. O engraçado é que eu usei exatamente o Caiado como exemplo ontem. Aí, ontem me pinta essa notícia. É de doer. Aí veja. Essa também é triste, viu? Nossa Senhora. Projeto de decreto legislativo. Para ser aprovado, né, a urgência dele precisa de 257 votos. Maioria absoluta da casa, independente do tamanho do quórum. Não precisa estar os 513, né? Não é maioria simples, é maioria absoluta. 257 votos. Para quê? O que era esse PDL? Bancada de Segurança Pública pede urgência para derrubar o decreto de Lula e ampliar o acesso à ferramenta no Brasil. O Lula fez aquele revogaço maluco. A turma ia entrar em campo ontem para derrubar. Precisava de 257 votos. Na terça, o plenário da Câmara pautou o requerimento, mas não votou, né? Para suspender, né, anular os atos de Lula que suspenderam as concessões de novos registros para clubes, escolas, né, e os CACs. Pautaram o requerimento na terça. Ontem teve a votação. Acabamos de perder a chance de aprovar a urgência do PDL que derrubaria o decreto do Dilma. Precisávamos de 257 votos, porém só tivemos 254. Por causa de 3 votos, a urgência foi rejeitada. Sabe o que é pior? Tem um monte de oposição que nem votou. E nesse ponto aqui, não votar atrapalha, porque você precisava de 257 votos. E, gente, o Polon, né, que é um cara dessa área, ele colocou aqui essa lista. Teve gente que até falou do Valdemar, e o Polon, não, o Valdemar ajudou. Comigo, pode falar o que for, não cola essa. Polon, me perdoa. Eu não consigo acreditar que o Carlinhos, o Antônio Carlos, né, lá de São Paulo, que tá fechado aí com o Ricardo Nunes, junto com aquele vereador, rapaz, como é o nome dele? Isaac Félix, que tá fechado com o Duda Lima. Eu não acredito que esse cara, ele votou não, porque o mesmo Valdemar falando pra ele votar assim. Eu não consigo acreditar. Não consigo acreditar. O Barcelona da Bahia, mas também de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí teve que não votou, se absteve. Eli Borges, de Tocantins. Henrique Júnior, do Maranhão. Aí você vê Capitão Augusto, rapaz. Que já foi presidente da comissão da bancada, né? Não votou. Tava ausente. Junto com esses digníssimos deputados do PL. Olha, quando o Valdemar quer, ele consegue, viu? Faltou. Ah, não, Valdemar dá uma ajudinha aqui, aquela. Ai, bicho, tá ruim, viu? Não é pra não, viu? Tá ruim. Tá ruim. Pra mim, as prioridades do Valdemar seguem sendo outras. Essa pauta, assim. Isso aqui não é qualquer projeto. Isso daqui é literalmente uma pauta que é uma das meninas dos olhos de ouro da agenda. Cara, que Bolsonaro sempre carregou pra cima e pra baixo. Sempre carregou pra cima e pra baixo. É de 3 votos. 3 votos. É de 3 não passou. Agora não dá mais pra colocar a audiência de novo. Brincadeira, viu? E a turma ia aproveitar. O Lira não tá aí pra atrapalhar. O Lira foi lá pra Dubai, né? Então, pá, ia derrubar.
E perdemos. Perdemos a oportunidade. 254. 254. Aí você fala, mas quando teve lá o pele das fake news, mesmo sem ter 254, foi 227, o Lira pautou, né? E venceu. Por que precisa de 254, 257? Porque, jovem Padawan, o Lira utilizou uma manobra que você pode utilizar em 3 votações no ano, onde você abre mão da maioria absoluta e você pode aceitar uma maioria simples para você conseguir pautar um requerimento de urgência. Tá lá registrado no Atlas, acho que fevereiro, né, que foi essa discussão. Foi março, nem lembro mais. Mas tá registrado, eu não lembro mais do mês. 3 votos. Tamo aí, ó. Só o PL raiz. Só o raiz. Só o raiz. Essa galera é boa, viu? Ai. Amanhã eu comento sobre Rio de Janeiro. Essa notícia é boa. Era pra ter comentado ontem, não deu tempo. Deve ser porque amanhã vai surgir mais notícias, vai fazer mais sentido. Eu nem não me estresso, não, quando dá pra comentar no dia. Mas por hoje, nós ficamos por aqui. Se for meu trabalho, passa também no canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição. Temos que discutir o Brasil. O que a gente quer é o Brasil. Porque vocês estão vendo, né? Quais são os planos dos zongueiros, os planos da ONU e planos de pessoas que, cara, não devia nem estar se metendo em nenhum tipo de assunto nacional. Enfim. Daquela compartilhada básica, né? Volta amanhã. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.